O acontecimento tem um nome, a experiência tem uma história. Quero começar este vídeo com uma pergunta. Por que duas pessoas podem viver praticamente o mesmo acontecimento e responder de maneiras completamente diferentes? Uma separação, uma demissão, uma perda, uma mudança inesperada. Para uma pessoa, aquilo pode ser extremamente difícil, mas depois de algum tempo, ela consegue reorganizar a vida. Para outra, parece existir um antes e um depois. Ela diz: depois daquilo eu nunca mais fui o mesmo. E essa frase sempre me chama a atenção, porque se o acontecimento fosse suficiente para explicar a resposta, todas as pessoas que passassem por acontecimentos semelhantes deveriam responder de maneira semelhante. E sabemos que isso não acontece. Então talvez exista outra coisa a investigar. Talvez o mais importante não seja apenas descobrir o que aconteceu. Talvez seja descobrir o que aquela pessoa viveu quando aquilo aconteceu. E existe uma enorme diferença entre essas duas perguntas. Vou dar um exemplo. Imagine que uma pessoa chega ao consultório e diga: minha dor começou mais ou menos na época em que minha filha saiu de casa. Pronto, eu tenho uma informação, mas eu ainda não tenho uma história. Eu poderia ouvir: a filha saiu de casa e começar imediatamente a construir interpretações. Mas eu prefiro perguntar: como foi isso para você? E ela responde: foi muito difícil, ainda é pouco. Difícil como? Eu fiquei com medo. Medo de quê? De ela não precisar mais de mim. Agora apareceu algo interessante, então eu continuo. E se ela não precisar mais de você, o que isso representa? E talvez venha uma resposta que eu jamais conseguiria encontrar olhando para uma tabela. Eu sinto que perdi meu lugar. Perceba o que aconteceu aqui? Nós começamos com minha filha saiu de casa, esse é o acontecimento, e chegamos a eu perdi meu lugar. Essa é a experiência daquela pessoa. E outra pessoa, vivendo exatamente a mesma situação, poderia dizer: finalmente minha filha conquistou a independência dela. Eu estava feliz. O acontecimento tem o mesmo nome, mas aquilo que foi vivido é completamente diferente. E é justamente aí que a investigação começa a ficar interessante. Porque nosso cérebro não funciona como uma câmera que simplesmente registra aquilo que acontece. Ele interpreta e faz isso utilizando também aquilo que já viveu. Existe inclusive toda uma discussão muito interessante na neurociência contemporânea sobre processamento preditivo. Pesquisadores como Carl Friston ajudaram a desenvolver modelos que procuram compreender o cérebro não apenas como um receptor passivo de informações, mas como um sistema que constantemente gere previsões e atualize essas previsões a partir das informações que recebe. Em uma linguagem muito mais simples, o passado ajuda o cérebro a interpretar o presente e veja, eu não estou dizendo que isso comprova os modelos específicos da leitura biológica. Não é isso. Mas essa ideia nos ajuda a compreender algo fundamental. Nós não chegamos vazios às experiências. Chegamos com uma história, com aprendizados, memórias, expectativas, relações anteriores, com experiências que deram significado às coisas, e é por isso que uma mesma frase pode ser absolutamente banal para uma pessoa e extremamente ameaçadora para outra. Imagine receber uma mensagem: precisamos conversar amanhã. Para alguém, tudo bem. Para outra pessoa, o que aconteceu? Será que fiz alguma coisa errada? Vou ser demitido? Como vou pagar minhas contas? Nada aconteceu ainda, mas o organismo já pode estar respondendo. A respiração muda, o coração acelera, o sono desaparece. E isso é fascinante porque o corpo está respondendo não apenas a uma mensagem no celular, mas aquilo que aquela mensagem passou a representar. Agora vamos voltar àquela pessoa cuja filha saiu de casa. Ela disse: eu perdi meu lugar. Eu poderia parar por aí, mas provavelmente faria outra pergunta. Você já sentiu essa sensação em outro momento da vida? Talvez ela diga: não, e tudo bem, eu não preciso encontrar alguma coisa. Aliás, esse é um ponto muito importante. Se eu entro numa investigação decidido a encontrar uma história, provavelmente vou encontrar, mesmo que precise forçá-lo. E não é isso que me interessa. Eu quero descobrir se existe alguma coisa ali. Não provar que minha teoria está certa, mas imagine que ela pare por alguns segundos e diga: engraçado, eu me lembro de sentir alguma coisa parecida quando meu irmão nasceu. Então, começamos a conversar sobre isso. Ela tinha 8 anos, era filha única, e depois que o irmão nasceu, grande parte da atenção da família naturalmente foi para aquele bebê, e ela se lembra de pensar: minha mãe não precisa mais de mim. Agora vejo o que apareceu. Aos 8 anos, não precisam mais de mim. Décadas depois, quando a filha sai de casa, ela não precisa mais de mim. E por trás das duas experiências, qual é o meu lugar agora?
São acontecimentos completamente diferentes, mas existe uma experiência que parece se repetir, e isso merece ser investigado. Não porque encontramos automaticamente a causa de uma doença, mas porque encontramos uma recorrência dentro da história daquela pessoa e podemos ir um pouco além. Porque experiências não acontecem isoladamente, elas acontecem em algum lugar com determinadas pessoas em determinada época. Existem palavras, cheiros, ambientes, situações, sensações, e alguns desses elementos podem ficar associados àquilo que vivemos. Na leitura biológica, existe um conceito que chamamos de trilhos do conflito, e esse é um conceito que considero particularmente interessante para a investigação. Porque às vezes uma pessoa diz: eu sei que parece exagerado, mas toda vez que isso acontece eu reajo dessa forma. Quando alguém diz isso, eu fico curioso. O que existe nessa situação? O que ela representa? Existe alguma experiência anterior associada a algo semelhante? Existe algum elemento que se repete? Não precisamos inventar uma resposta. Precisamos investigar. E essa talvez seja uma das diferenças mais importantes entre simplesmente conhecer alguns conceitos de leitura biológica e realmente aprender a utilizá-los em uma investigação. Porque existe uma maneira muito fácil de aprender leitura biológica. E para mim, é justamente a maneira menos interessante. É decorar. Esse sintoma significa isso, esse órgão está relacionado àquilo, se o paciente tem isso, eu preciso procurar aquilo. Parece muito prático, mas existe um problema. A pessoa desaparece. Você deixa de ouvir a história dela e começa a procurar a história que sua teoria mandou encontrar. Eu não quero que o paciente me conte a história que eu já decidi que ele tem. Eu quero descobrir a história que ele realmente viveu. E para isso precisamos aprender a perguntar. Quando começou? O que estava acontecendo naquela época? Como foi aquilo para você? O que mais te preocupava? O que parecia estar em risco? Qual foi a pior parte? O que você pensou que poderia acontecer? Você já tinha experimentado algo parecido anteriormente? Existe alguma situação em que essa sensação parece retornar? Perceba, eu não estou dando respostas, eu estou abrindo portas. E às vezes uma dessas perguntas faz a pessoa parar, ela fica alguns segundos em silêncio e diz: eu nunca tinha pensado nisso. Esse momento me interessa muito, porque alguma coisa que estava fragmentada na história começa a ganhar contexto. E existe um cuidado que eu considero fundamental. Investigar a história de vida de uma pessoa não significa dizer que ela criou sua doença. Não significa afirmar que todo sintoma é causado por um conflito emocional. E não significa substituir investigação, diagnóstico ou tratamento clínico. O organismo humano é muito mais complexo do que isso. A proposta é acrescentar uma dimensão à investigação, porque nós podemos conhecer o exame daquela pessoa, podemos conhecer sua anatomia, sua fisiologia, seus sintomas, seus medicamentos, seu diagnóstico, e ainda assim não conhecer aquilo que ela viveu. E agora, conseguimos voltar à pergunta que fiz no início. Por que duas pessoas podem viver praticamente o mesmo acontecimento e responder de maneiras tão diferentes? Porque o acontecimento não encontra um organismo vazio, ele encontra uma história. E talvez seja justamente por isso que conhecer o acontecimento nunca seja suficiente. Uma separação é uma separação, uma demissão é uma demissão, uma perda é uma perda. Esses são os nomes que damos aos acontecimentos, mas abandono, rejeição, humilhação, perda de lugar, medo, liberdade, alívio, isso pertence à experiência. E existe uma frase que resume muito bem tudo isso. O acontecimento tem um nome, a experiência, uma história. E foi justamente por isso que eu quis gravar este vídeo, porque muitos terapeutas que chegam até nós já perceberam que existe algo muito interessante na relação entre história de vida, percepção, emoções e aquilo que o paciente apresenta. O problema é que perceber isso é uma coisa, saber investigar é outra. E é justamente essa mudança de olhar que trabalhamos na formação internacional em leitura biológica. Não se trata simplesmente de decorar associações entre conflitos, órgãos e sintomas. Nós aprendemos a construir uma linha temporal, a investigar acontecimentos significativos, a explorar a percepção individual, a reconhecer recorrências, a compreender e investigar os trilhos de conflito e, principalmente, a desenvolver perguntas que nos permitam entrar na história daquela pessoa sem escrever a história por ela. Porque você pode aprender mais uma técnica, pode estudar mais um protocolo, pode conhecer profundamente anatomia e fisiologia. Tudo isso é importante. Mas quando alguém está diante de você contando a própria história, existe uma pergunta que nenhum exame pode responder por ela. Como você viveu aquilo?
Se essa forma de compreender e investigar uma história faz sentido para você, conheça a Formação Internacional em Leitura Biológica. As informações estão aqui na descrição e se quiser conversar conosco para entender como funciona a formação, envie a palavra leitura biológica para nós. Porque talvez o próximo passo da sua formação não seja aprender mais uma resposta pronta. Talvez seja aprender a fazer perguntas que você ainda não fazia. Pensa nisso.